Olá, meus amigos do meu canal, do YouTube, da comunidade Claramente. É muito bom estar com vocês de novo aqui. Hoje eu tenho um tema que é bem interessante, um tema que merece uma reflexão para a nossa vida. E eu vou falar sobre como separar problemas do passado individual, problemas que você trouxe para a sua vida adulta, especialmente para dentro da sua relação conjugal, do seu matrimônio, como separar os problemas do passado individual para que eles não afetem o casamento, para que não atinja o casamento de uma forma negativa. E esse vídeo vai ficar, como vocês sabem, uma semana disponível aqui no canal, depois vai para dentro da comunidade Claramente. Quando nós casamos, não tem como zerar o nosso passado e levar para a vida conjugal um eu novo, né? Sem nenhuma influência do que aconteceu afetivamente ao longo da infância e da juventude. A própria atração que ocorre no namoro e noivado envolve questões ligadas à busca afetiva inconsciente do que sentimos e que faltou ou existiu no relacionamento com nossos pais no passado. Por exemplo, se você teve um pai agressivo e autoritário, é provável que, como mulher, você possa se sentir atraída por um homem também autoritário e agressivo, mesmo que você meio que jure de pé junto que nunca vai querer casar com um indivíduo com esse perfil. Outro exemplo, se você é uma mulher autoritária e agressiva, vai ter a tendência de se aproximar de um homem passivo e submisso para atuar com ele, semelhante ao que você via nos seus pais, que provavelmente pode ter acontecido isso, né? Sua mãe ter sido também uma pessoa dominadora e seu pai mais ali na dele. Então, inconscientemente, os cônjuges, né? Marido, mulher, esposa, parceiro, parceira, inconscientemente, os cônjuges fazem um tipo de pacto para recriar situações problemáticas do passado que existiam na família de origem de cada um. Meio estranho dizer isso, né? Sim, mas é um processo inconsciente. Esposo ou esposa não pensam conscientemente assim, por exemplo, eu vou repetir no meu casamento o que eu vi na casa de meus pais. E que foi bom, que foi ruim. Não é algo consciente assim. Não é programado, mas é uma motivação. É uma inclinação inconsciente para repetir a história passada. Tem uma cientista americana que ela tenta explicar isso num dos livros dela, e ela fala por que a gente acaba se envolvendo com uma pessoa que tem características que aconteceram lá atrás em alguém na nossa infância, pai, mãe, tio, tia, enfim, quem cuidou, e que eram características negativas, né? Por exemplo, a pessoa que teve uma menina que teve um pai alcoólico, né, que era violento, se bem que nem todo alcoolismo as pessoas são violentas com alcoolismo, mas algumas são. Então, as pessoas ficam se perguntando, porque a menina sofreu na sua infância com o problema de um pai alcoólico ou alcoólatra, né? E aí jurava de pé junto que jamais ia se aproximar de um rapaz ou casar com um homem que gostasse de qualquer coisa de álcool. E acaba se casando com um indivíduo que se revela em algum momento nesse casamento como alcoólatra. Então, nós saímos da nossa infância e adolescência necessitando ajustes emocionais dentro de nós. E voltando ao ponto anterior, antes de prosseguir, essa doutora Margie Scaff, ela fala de que a explicação se encontra na ciência, em termos de terapia de família, para explicar por que se repete na vida adulta um tipo de relacionamento que tem um sofrimento que existia lá atrás e que você não queria que se repetisse, é porque a ciência só consegue chegar até aí, é porque você aprendeu a lidar com aquele tipo de sofrimento, você sabe como lidar, né? Você tem uma experiência naquilo ali. Então, a gente sai da nossa infância e adolescência precisando realmente de alguns ajustes emocionais dentro de nós. Alguns vêm para a vida adulta com muitas feridas afetivas e outros com menos feridas.
Algumas pessoas crescem com muitos conflitos não solucionados que geram transtornos mentais, ou pode acontecer de ter complicações nos relacionamentos adultos, doenças psicossomáticas e até problemas sociais. Aquilo que a pessoa não conseguiu resolver individualmente dos relacionamentos, ou que tem que ver com os relacionamentos do passado na família de origem, é em geral recriado na família atual no casamento. Algumas, não aguentando a dor e as complicações dentro do casamento, tendem a se envolver com uma outra pessoa que também deve ser complicada, ou pode ser complicada, que poderá fornecer a repetição, mais uma vez, do conflito básico ainda vivo. Os conflitos emocionais, pessoais, que cada cônjuge, marido e mulher, traz do passado, estão na mente de cada um deles, né, de cada parceiro, e passam para o relacionamento entre eles. Então, numa briga conjugal, existem pelo menos duas dimensões do conflito. Uma dimensão consciente e outra inconsciente. Uma objetiva e a outra subjetiva. Primeiro, existe a discussão por algo pontual, do momento, aquilo que tem que ver com o casamento em si, né? Essa é uma dimensão de conflito conjugal. Por exemplo, a mulher pode falar assim: ah, você nunca me ouve, ah, você não conversa comigo, né? Ou então o marido pode reclamar: ah, você deixa que seus parentes se invadam nossa privacidade. É uma queixa atual que tem a ver com a situação atual. Ou então o outro cônjuge, marido ou mulher, pode falar assim: ah, você é muito alegre lá com os estranhos, mas aqui em casa você é fechado, né? Ou fechada comigo e com as crianças e tal. Então, essa é uma dimensão de conflito conjugal que tem a ver com uma situação do aqui e agora, do casamento, que precisa ser resolvida de maneira prática e através de um diálogo e honestidade de cada um, humildade para resolver. Mas existe, nos conflitos emocionais conjugais, existe uma segunda dimensão que se relaciona com o que era originariamente solicitado aos pais e se espera receber do cônjuge. Então, quando você era menino, quando você era menina, jovem, juvenil, adolescente, você esperava alguma coisa dos seus pais. Você pedia algumas coisas dos seus pais. O abraço, o beijo, a valorização, o carinho, o perdão, o aconchego. Ou algumas crianças que são mais fechadas não pediam, mas precisavam disso, desejavam isso. Então, correspondendo aos exemplos que eu dei antes, né? Então, alguém pode falar assim: ah, papai nunca me ouvia. E, de repente, casa com alguém que não escuta também, né? Ah, meus pais permitiam estranhos virem à nossa casa sem colocar limites. Ou visitas, enfim, sem colocar limites para isso. Então, aí você casa com alguém que tem esse perfil de trazer gente para dentro de casa, né? Ou você, essa pessoa que traz muita gente para dentro de casa e que, no fundo, você não gostava quando era no passado. Então, outra pessoa pode falar assim: ah, minha mãe era super sociável com estranhos, mas dura demais com os filhos dela. Bom, isso vai se repetir no casamento lá na frente, né? Então, parece que todas as pessoas têm certos aspectos emocionais ainda não resolvidos com seus pais. Talvez todas as pessoas, ou algumas pessoas, né? Uma boa parte das pessoas, eu vou corrigir, não são todas as pessoas, porque tem pessoas que saíram da sua infância e que tiveram uma dinâmica familiar razoavelmente normal, ou bastante boa, ou funcional. Então, talvez realmente tenha vindo para a vida adulta sem muita pendência a ser resolvida nessa questão de história emocional pessoal. Uma educadora norte-americana, que eu gosto muito de citá-la nas minhas palestras, que se chama Ellen White, essa é a mulher que tem mais livros traduzidos no mundo inteiro, Ellen White. Olha o que ela escreveu, isso está num livro em inglês. Ela fala assim: na disciplina dada durante os primeiros anos da infância, os pais estão produzindo impressões duradouras sobre as mentes de seus filhos. Eu estou lendo aqui no meu texto. É nesses anos iniciais que eles estão colocando o fundamento do caráter. E ela diz também no livro, numa revista que publicou um artigo dela, chamada Review and Herald, e de 9 de outubro de 1900, olha, bem lá atrás, mas a ciência confirma isso. Ela fala assim: as lições dadas durante os primeiros anos de vida determinam o futuro
da criança. Caramba, né? E você sabe que a Organização Mundial da Saúde tem uma citação, eu não tenho a fonte aqui agora para te dizer, mas ela fala assim: as doenças mentais dos adultos são as doenças crônicas das crianças e dos jovens. Ou seja, a história vem lá de trás, né? E pode, claro, na vida adulta ter um agravamento, pode ter um evento traumático que complica, né, aquilo que já estava meio machucado. E isso acontece nos casamentos. A escritora, professora e jornalista, até eu citei, né, na área de terapia familiar, Margie Scarf, num livro dela muito interessante, chamado, um livro bem grosso, volumoso, acho que foi uma tese de doutorado dela, o livro chama-se Casais Íntimos, publicado em 1990, ela fala assim, eu vou ler o texto aqui no meu computador, ela fala assim, olha, os problemas dentro do casamento serão mais graves na direta proporção em que houve mais fragmentações afetivas familiares na família de origem. Ou seja, o que ela está dizendo? Quanto mais problemática foi a sua vida com seus pais, mais complicados poderão ser os conflitos dentro do seu casamento. Muitos que casam para fugir dos problemas que têm com um dos pais ou com os dois, geralmente levam os problemas consigo para dentro do casamento. E uma pessoa pode desenvolver independência sadia permanecendo com seus pais até casar. E uma pessoa pode fugir de casa dos seus pais e continuar dependente. Quer dizer, quando eu morei nos Estados Unidos, trabalhei lá, eu pesquisei com alguns jovens americanos, porque parece que na cultura norte-americana o jovem tem que sair de casa quando fica jovem. E eu fiquei pensando, qual é a pressão? É o jovem que pressiona os pais para sair ou são os pais que pressionam o jovem para sair de casa e viver sua independência? Encontrei umas respostas meio conflituosas, não ficou muito claro, mas parece que na cultura americana existe essa pressão, né? Tem que sair de casa. Mas olha, então eu vou repetir isso que eu disse agora mesmo. Uma pessoa pode desenvolver independência sadia, mesmo continuando vivendo na casa de seus pais até casar, até ir para a faculdade, enfim. E o contrário também é verdadeiro, né? Muitas pessoas querem sair de casa muito cedo, muito precocemente, em nome de independência, e pode levar os pais, e leva os pais junto, né? E continua dependente desses pais. Então, não é necessariamente permanecer ou não permanecer com os pais até casar que vai produzir uma independência emocional, um amadurecimento emocional. Então, como separar problemas do passado individual para que eles não afetem o casamento? Eu vou falar um resumo, tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou colocar um resumo simples ali. Comece com isso, né? Eu vou repetir a pergunta. Como separar problemas do passado individual, o que você sofreu lá atrás e que você traz para dentro do casamento, como lidar com isso para que isso não afete o seu casamento? Vou falar só 4 coisas. Primeiro, não é necessariamente se afastando geograficamente da família de origem, como eu falei agora mesmo. Você pode se tornar sadiamente independente e viver próximo da sua família de origem, ou o contrário, como eu disse, você pode até mudar de país no sentido pessoal, né, literal, e nunca ter se separado dos seus pais. Um segundo passo envolve lutar contra modificar de forma individual as ligações afetivas originais carregadas exageradamente em algo menos limitante. Por exemplo, se você teve relacionamento muito próximo com seus pais, cheio de abraço, né, beijo, diálogo, sempre juntos, você precisa aliviar um tanto esta forte necessidade de intimidade, ao invés de cobrar do seu cônjuge o mesmo padrão de conduta que existia na sua família de origem. Você também precisa de privacidade, né? Eu estou usando esse exemplo aí, você veio de uma família, então que havia muita comunicação, muito abraço, muito beijo, todo mundo junto o tempo todo e tal. Aí você casa com alguém que parece que não quer muita coisa junto. Por que você casou com essa pessoa? Porque você também precisa de privacidade e talvez possa não ter percebido isso ao longo da sua infância e adolescência e agora você busca isso inconscientemente na sua relação conjugal. Só que conscientemente você vai querer, não, eu quero continuar o que eu tinha lá atrás, com muita comunicação, muito abraço, muito beijo. Poxa, mas ele nem liga, nem fala comigo ou ela, né, e tal. Então, pense nisso, né?
Ao contrário, se você vê outro exemplo, se você vê de uma família que era cada um para um canto, né? Cada um para o seu lado, não tinha comunicação, não se encontravam, raramente se encontravam, talvez no funeral aí. Se você vê de uma família assim, sem comunicação, você precisa aliviar esse isolamento, essa tendência de isolamento e se aproximar mais do seu cônjuge. Provavelmente, se você vê de uma família que tinha esse perfil, uma família de origem, que tinha esse perfil de pouco contato entre os membros da família, você deve ter casado com alguém que quer muito contato, né? Por quê? Porque você precisa disso, né? Foi por isso que você se aproximou dessa pessoa. Né? E como eu disse, aquela pessoa que veio de uma família com muito contato, então ela se aproximou de alguém mais quieto, mais na dela, porque também precisava aprender isso, né? Então, o terceiro passo é o seguinte: procure desenvolver a capacidade para ser diferente dos seus pais e não sentir essa diferença como perda ou traição do modo de uma família funcionar. Em seu casamento, você, seu cônjuge, seus filhos podem precisar de algo diferente do que existiu lá na sua vida individual e familiar do seu passado. Um quarto aspecto e o último: mantenha em sua família atual as boas práticas que você aprendeu com seus pais e irmãos lá na infância, mas com equilíbrio, né? Para não forçar o seu cônjuge, seu companheiro, sua companheira a ter que viver a mesma coisa, já que esse companheiro, essa companheira pode ter vindo de uma família com práticas bem diferentes. Bom, pense nisso, talvez seja importante você assistir de novo esse vídeo, anotar algumas observações e começar a trabalhar um pouquinho em cima disso para ir ajustando algumas pendências no seu casamento. Grande abraço e lembro que esse vídeo fica disponível uma semana aí no meu canal e depois vai para dentro da comunidade Claramente. Fiquem com Deus.